Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por que ele está falando para não ser mestre? Isso é porque mestre ele está referindo no Antigo Testamento, onde tinha os mestres da lei, os fariseus, os hipócritas, onde eles sabiam demais da lei e não obedeciam. Então ele está falando o quê? Meus irmãos, não sejam mestres no conhecimento, mas desobedientes na verdade. E ele está falando o quê? Porque se a pessoa é mestre, mas não é obediente, ela vai receber maior duro juízo. Isso porque a pessoa ela sabia que aquilo dali era errado e mesmo assim praticava. Ela era mestre no conhecimento e mesmo assim praticou o que era errado. Por exemplo, temos o povo que mexe com teologia. Eles próprios sabem que o que eles estão fazendo é errado. Não tem como. A partir de um ponto, quando a pessoa ela começa a ler as escrituras todos os dias, chega uma hora que o Eterno abre o entendimento para ela ver que as obras dela estão erradas, não teria como. Por acaso você acha que quem pede dízimo é inocente? Não é inocente, na verdade, ela já leu tantas escrituras que ela por si própria sabe que o que ela está fazendo é errado. Mas o que acontece? Ela ama um dinheirinho no bolso, né? Preciso falar outra coisa? Não. Por isso que a Yahushua disse que o maior mal da humanidade é o dinheiro. Por que o dinheiro? Porque a pessoa simplesmente se cega com o poder do dinheiro. Ela acha que só porque tem dinheiro pode comprar o mundo. Se desse para comprar a salvação, ela tava no primeiro banco da fila, mas como esse não é o caso, tá se dando mal. Então ele tá falando o quê? Não sejam mestres. Porque muitos podem vir aqui, entender o canal de cor e salteado e até mesmo usar as coisas que são referidas nesse canal como exemplo de si próprio. Por exemplo, vamos supor que tem uma congregação aí de um homem que quer dizer que é certo. Aí ele ouve as ministrações, entende, chega até a praticar um pouquinho só para entender. Aí depois ele vai lá e ensina para os outros. Sendo que ele nem está praticando com total verdade, ele só está fazendo alguma coisa ali. Vamos supor que ele descobriu a respeito da autoridade no nome de Yahushua Hamashias, onde dá para você expulsar demônio, doença e basicamente qualquer coisa, né? Aí o que acontece? Ele pega o ensinamento que é passado aqui e ele ensina os seus discípulos. Mas ele próprio não pratica como deveria estar praticando, mas ele ensina como mestre os outros lá. Aí os outros praticam e ele não. Aí moral da história. Aquele que ensinou é salvo e ele que deveria ter sido salvo por ensinar ficou. Valeu a pena? Com certeza não, né? Então não sejam mestres, mas sejam obedientes. Porque um versículo acima estava dizendo o quê? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Quer dizer o quê? O mestre na lei sem obras está morto. O mestre em conhecimento da palavra sem obras também está morto. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. O que está acontecendo? Tiago está falando que é muito suscetível que o homem peque. Isso por causa que ele não refreia a língua. Lembro que Yahushua disse que o que contamina o homem não é o que ele fica comendo com a boca, mas sim o que sai da boca dele. Aí a pessoa, ela não pode errar na hora de falar coisas. Aí ela vai lá e erra, principalmente no falar, então ela está plantando pro erro dela. Por exemplo, a pessoa ficou no arrebatamento, quais foram os primeiros pensamentos? Que está condenada, que já era, que blá 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 blá. Ou seja, ela já está errando nessa parte. Mas aquela pessoa que ficou no arrebatamento e tem o conhecimento desse canal, aí as palavras dela serão totalmente contrárias ao que eu falei anteriormente. Ela não vai falar que ela está perdida, mas ela vai falar que ela foi encontrada. Porque antes ela estava perdida antes do arrebatamento. Por quê? Por que ela estava perdida? Porque ela achava que sabia o caminho da verdade, mas na verdade estava totalmente perdido. E se ela morresse nesse estado, ela apareceria no lago de fogo. Mas agora que ela ficou no arrebatamento, significa que ela foi encontrada. Porque o caminho que ela andava estava errado. E agora que deu arrebatamento, ela consegue ver que estava no erro. E agora que ela está vendo, ela consegue se alinhar com o caminho da verdade. Por isso que João Batista já está vindo aqui anunciar toda a verdade, juntamente com Paulo e os discípulos, para que vocês não sejam Pedros, aonde estão falando de si próprio, nem tampouco virem Tomé, que no caso vai ter muito Tomé aí, só acredito vendo, e por fim vai ter o Judas, que não é o caso de vocês. E ele está falando, aquele que não tropeça em palavra, tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então se você não peca em palavras, não erra em palavras, significa que você é poderoso para controlar todo o seu corpo, não através de suas próprias ações, mas através da palavra do Eterno ele tem poder de controlar o seu corpo. Por isso que aqui foi falado, de que se você se tornar espiritual, significa que todas as suas palavras serão direcionadas pelo Eterno. E aquilo que você vier sentir por causa da tortura, não será efetivado, porque o Eterno que está te protegendo dessa dor. É uma coisa simples de se entender. A alma não sente dor. Por isso que você não vai sentir dor dentro do jogo.
A única coisa que faz você sentir dor é o teu corpo de carne. Se você não tem o corpo de carne, você não vai sentir dor. Mas o que acontece quando a pessoa ela vai para o inferno? Ela recebe outro corpo atribuído com carne lá dentro. Por isso que ela vai sentir dor. E por que os demônios não sentem dor no fogo? Eles sentem sim, quem disse que não sente. Só muda que não é tão forte quanto a pessoa estar sendo torturada lá. E é por isso que quando eles for parar no Lago de Fogo, vai ser uma dor totalmente mais intensa do que eles ficar sendo queimado. E é por isso que os demônios não queriam ir para lá, mas eles vão. Em nome de Yahushua HaMashiach e graças ao Eterno, eles merecem. E o que acontece? Eles sabem disso que eles vão para lá, já está determinado. Mas eles também sabem que para vocês não está determinado ir para o Lago de Fogo. Mas eles podem chamar a existência vocês ficarem no arrebatamento e vocês serem torturados. Então o que se passa nessa situação? O demônio sabe que ele não vai poder sair da situação que ele está, mas ele sabe que ele pode arrastar você junto com ele. E é por isso que ele vai te torturar lá fora e depois vai te tacar dentro do jogo, para que você erre junto com os demônios e vá parar na sua eternidade juntamente com eles, queimando para toda a eternidade. Nesse canal será postado em breve partes ou momentos referidos ao céu, para vocês entenderem o que tem lá em cima. Mas é claro, não é para vocês perder tanto tempo vendo testemunhos bons a respeito do céu e simplesmente esquecer da salvação. Uma coisa é você ouvir ali 1 ou 2 vezes. Outra coisa é você querer ouvir 8 vezes o mesmo vídeo. Não faça isso. Foque mais no que? Em dar a vida e o jogo. Ora, nós fomos freios na boca dos cavalos. Os cavalos aqui ele está falando do demônio. Para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. O que ele está falando aqui? O que é esse freio? O freio na boca dos cavalos é a palavra. Quando o demônio ele vem montar em você, por exemplo, a doença é quando o demônio ele tenta invadir o seu corpo para te atacar com alguma doença. Quando você usa a palavra, você está tapando a boca do demônio. E como você está usando a palavra, o demônio ele é obrigado a te obedecer. O demônio está trazendo a doença, aí você usa a autoridade no nome de Yahushua HaMashiach. O demônio é obrigado a obedecer a palavra do Eterno, então ele é obrigado a retirar aquela doença que ele estava pondo sobre você. Mas agora com esse entendimento, você vai pegar essa autoridade e vai usar contra os demônios para eles não te torturar? Isso também não vai funcionar, porque o Eterno ele não vai contra a sua palavra. Se ele determinou que era necessário que você padecesse desse jeito para ser salvo, ele vai colocar isso em vigor. E o que você pode fazer nessa situação? Você não vai usar a palavra para controlar o demônio, mas você vai usar a palavra para controlar a carne. E como você vai fazer isso? Se a palavra te dá o poder, o acesso através do nome de Yahushua HaMashiach, de tirar a dor, por que não usar a palavra para expulsar a dor de você? Por exemplo, quando nós falamos, não vou sentir dor em nome de Yahushua HaMashiach, você está chamando a existência, o poder do Eterno, para que ele elimine essa parte da carne, que é a dor. É muito simples entender quando você já tem a base. Mas quando você não tem a base, como é que você vai entender uma coisa que parece ser complexa quando não é? É uma coisa simples. Se não pode controlar o demônio usando o poder do Eterno, então nós podemos controlar aquilo que está ao nosso alcance, que é a carne. Então, através da palavra, você obriga a sua carne, usando o poder do Eterno, para que ela te ajude a passar por aquilo. Porque não adianta você falar, eu ordeno que meu coração pare de bater aqui em nome de Yahushua HaMashiach. Também não vai funcionar porque você estaria se suicidando. O Eterno ele não vai ser cúmplice da sua morte. Não faz sentido, né? Ou você falar alguma coisa relativa a você não passar pela dor. Você tem que entender que não tem como você fugir dela. Ou você vai para a dor para você ser salvo, ou você vai para a dor para ser condenado. Em qualquer circunstância que você se encontre, você sempre vai ter que ir para algum caminho. Não dá para você desviar dele. Ou você vai reto, ou você desvia do caminho e cai no precipício. E o caminho reto é qual? É você jejuar, que não vai ser uma tarefa difícil, assim que seu corpo se acostumar com o jejum, você nem vai sentir tanta fome. Depois a oração, quando se virar um hábito dentro de você, você vai orar o tempo inteiro. Confessar as palavras, você vai confessar o tempo inteiro, até mesmo quando você não quiser. E assistir o vídeo, porque realmente vai ser a única coisa que vai ter no YouTube para você assistir. Não é como se você conseguisse abrir o TikTok e ele estaria funcionando. Só vai estar funcionando o canal porque é o Eterno que está sustentando o canal que vem a existir. Basicamente isso. Se demônio qualquer tentar derrubar o canal, o Eterno traz de volta o canal e acabou. Vede também as naus, que sendo tão grandes, é levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Então aqui ele também está fazendo uma comparação dos demônios. Ele está falando que os naus, que é navio, ele está falando que é o corpo. E o corpo ele é direcionado por impetuosos ventos, que é levado por um pequeno leme. Quer dizer o quê? É levado por uma pequena ideia. Vamos construir isso de um jeito melhor. Tem o teu corpo
Tem os pensamentos e tem a ideia. O teu corpo está parado. Começa a vir a força do vento, que são os pensamentos, que é Satanás falando. E dessa força do vento traz uma ideia. Através dessa ideia tão pequenininha, dirige o teu corpo para fazer alguma coisa. Por exemplo, tem aquele filme chamado A Origem, né? A Origem passa a primícia lá dos extratores, que são pessoas que invadem sonho, implantam ideias ou roubam ideias. E no percurso do filme lá, ele simplesmente invade a mente de um Zé Ninguém lá, e simplesmente implantam uma ideia de destruir o império construído pelo seu pai. E dessa ideia, basicamente gerou toda a dinâmica dentro daquele homem. Isso também acontece dentro da história com o homem que implantou a ideia dentro da esposa dele. Pra não falar nada demais, né? É filme? O que a gente tem a ver com isso? Mas é só para vocês entenderem que a partir de uma ideia, a ideia define o seu futuro. Basicamente isso. Por que ela define o seu futuro? Vamos construir mais ainda. Porque quando o Satanás ele traz uma ideia que é referente ao mal, e você faz esse mal que foi referente à ideia, e você morre nesse momento que você concluiu a ideia, o pensamento, o desejo, a vontade, já era, o seu futuro foi traçado a você ficar no lago de fogo. Basicamente isso. Não há segredo, Satanás não te faz pecar assim só porque ele quer. Ele te faz pecar com o intuito de te matar de verdade. Só que o Eterno não deixa, porque senão seria muito fácil. Era só você errar numa coisinha muito besta, né? Xingar alguém, por exemplo, e o demônio cortava o teu pescoço e você morria. Não daria nem tempo de pedir perdão. E o Eterno não deixa isso acontecer, porque isso seria trapaça. Então você vê como que o Eterno te protege o tempo inteiro, né? Existe um programa na TV chamado Mil Formas de Morrer. Existia, né? Não sei se existe mais porque eu não assisto. Só vi alguns casos, né? Mas nesse programa ele passa a primícia dos cientistas falando que a sobrevivência do homem é um milagre. Porque, em outras palavras, o homem é extremamente frágil. Pessoas podem morrer com uma panela de pressão explodindo, pessoas podem morrer com um espirro, um vaso explode dentro dela, né? Um vaso sanguíneo. A pessoa pode ter um ataque do nada enquanto dorme. Ela pode morrer do além, né? Pode ter aquele negócio que chamam de combustão instantânea, quando a pessoa pega fogo do nada. E vários tipos de coisa. Então, o Eterno sempre protege o homem das piores coisas. A pessoa pode tomar um chá e tá com veneno, aí morre. Ou seja, o Eterno sempre protege. E por que disso, né? Porque eu não sei se você percebeu, mas a alimentação que o homem come hoje em dia, ela já não é mais a mesma. Significa que tudo aquilo que o homem come é tóxico. Mas mesmo assim o Eterno sobrevalece sobre o inimigo, fazendo o homem sobreviver até mesmo do veneno. Isso por quê? Nas escrituras está falando que esses sinais seguirão ao se crerem. E um deles ele está falando que é: e se por acaso beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isso porque, vamos analisar. Você bebe a água, tá cheia de cloro, sabão, titânio, um monte de coisa pesada lá dentro que dizem que não colocam, né? Você tá lá pra ver? Não tá. Então, quem sabe se realmente isso daí é verdade. Colocam até flúor, o negócio é simplesmente lixo tóxico. Aí você vai vendo, a pessoa toma água dessa e não morre, desde criança até agora. Depois ela vai usar shampoo, condicionador e vários outros tipos de coisa. Aí tem metal pesado, tem um monte de coisa como parabeno lá dentro que faz muito mal à saúde. A pessoa toma banho todo dia, passa shampoo, creme, sabonete todo dia e não morre. Aí depois passa pra comida, a parte mais requentada do dia. A pessoa vai tomar um café, tá com um monte de coisa lixa lá dentro, toma e não morre. Vai comer um cuscuz, um monte de coisa porcaria lá dentro e não morre. Vai comer um ovo, que deveria ser o melhor alimento do mundo, né, o segundo, toma aquilo, né, come e também não morre. Isso porque toda a alimentação do homem já não é mais a mesma. Isso também nem se fala do ar, né? A pessoa acha que está respirando oxigênio, como ela diz. A ciência diz que é uma molécula disso, com 3 daquilo, e do nada gerou oxigênio. Aí você pega uma amostra do oxigênio e você vê que tem muito mais do que eles estão falando. Aí depois o que acontece? Eles vão lá e incrementam palavras novas, né? Aí já falou que oxigênio, metano e várias outras coisas que não me interessam lá dentro. Aí você pega uma amostra do ar de novo, aí você vai olhar, tem mais coisa lá dentro. Aí você pergunta para um cara desse que fala que o oxigênio é só 3 elementos. Isso é verdade? Ah, não, é porque é isso. Tá vendo? Já tá mentindo. Ou seja, a pessoa, por ela não ter o fato de poder ver ou pesquisar a verdade, ela fica no que outras pessoas dizem. E quando ela vai lá pesquisar, ou vai estudar, ou vai ver, aí ela descobre que o que eles falavam era mentira. Que nem, por exemplo, o shampoo, né? Muitos aqui podem nem sequer acreditar. Mas a pessoa, ela usa shampoo, o shampoo ele abre as escamas do cabelo, que não faz nem sentido, né? Imagina. Uma coisa que tá fechada, como vai entrar sujeira lá dentro? Bom, enfim. Aí o shampoo abre a escama para lavar por dentro. Lavar por dentro por quê? Como que tá sujo algo que tava fechado? Ah, não, mas a ciência explica. Tudo bem. Aí você imagina, a pessoa ela abre a escama, ela lava 2 vezes com shampoo, né? Então já tá aberta a escama e entra mais sabão lá dentro. Aí você pergunta, como é que você vai tirar isso agora? É só jogar água e acabou? Aí depois disso a pessoa vem com máscara, que também entra lá dentro, né?
e depois ela vem com um condicionador para fechar a cutícula, enfiando cada vez mais dentro um monte de coisa química lá. Aí depois o negócio vai tudo pra raiz, passa pro sangue e já era, né? Você tá vendo aí como é que a história tá se desenrolando. Isso daí é uma coisa que até você pode pesquisar na internet, não é nem tão pouco absurdo, é algo assim padrão, né? É que nem as comidas lá nos Estados Unidos, né? A comida é simplesmente plástico, mas todo mundo insiste em falar que aquele lugar é bom. Realmente é bom, né? É bom pra quem é burro, é bom pra quem é ignorante, é bom pra quem é idólatra, né? Estados Unidos é realmente o melhor lugar do mundo, pode ir lá morar, que aqui não é tua casa. Pra você ver como que o homem é ignorante, como que ele é burro, né? Não tem o que falar. Como o homem sem o Eterno não sabe absolutamente nada. Tem uma série chamada I, Pat Gut, e basicamente você vê as interpretações daquelas pessoas. Mas tá tudo errado. Basicamente o foco nem é o ambiente inteiro, mas o foco é focado em poucas coisas que o homem nem vendo percebe. Mas fazer o quê? Ele fica procurando respostas onde não existe? Mal sabe que aquela série tá falando exclusivamente do próprio, né? Da própria pessoa que tá vendo. Como ela é bobona. Aí só porque viu ali não sei quem, tá falando, não, isso daqui tá representando algo no futuro. Não, tá falando de você. Tu é aquele bode, tu é aquele cara lá que apareceu com aquele cone na cabeça, tu é aquele presidente lá que apareceu, tu também é aquela professora, tu é aquela Alice no País das Maravilhas, tu é todos aqueles personagens. Você que não percebeu ainda, você se enquadra em cada um desses. Mas pra que contar uma coisa dessa, né? Por acaso vai salvar você saber isso? Mas isso daqui é só pra você ver o estado como você tava, né? De fato, se esse canal tivesse vindo antes, as pessoas teriam abrido os olhos. Mas ao mesmo tempo não ia fazer diferença, porque a escolha da pessoa de querer ser salvo não é pelo tanto de conhecimento que ela tem, mas é das obras que ela escolhe praticar. Por isso que aqui no começo fala, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Quer dizer o quê? Por mais que esse canal tenha um monte de conhecimento que poderia passar, isso não vai te salvar. Saber que shampoo está envenenado fez alguma diferença? A comida, a água, o ar? Não fez. Mas agora o que faz diferença é você saber o que fazer com essas informações. Que no caso elas precisam entrar em comunhão com aquilo que você segue, que na verdade deveria ser a palavra e não o homem. E é por isso que aqui fala disso, mas ao mesmo tempo está explicando a palavra do que você precisa fazer. Isso foi falado lá em João, foi falado em Mateus, falou um pouco em Romanos e Hebreu, e agora esse daqui que estamos lendo está falando um pouco de assuntos diferentes, mas também é retratado como igual, só que um pouco mais explanado. Estão entendendo? Espero que sim. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então aqui é o que você vê. Por que a língua ela se engrandece de grandes coisas? Porque a língua ela tem a capacidade de sempre inventar mentiras novas, de sempre acrescentar aquilo que não é verdade. Por exemplo, o shampoo que foi falado. Você consegue ver a verdade dentro do shampoo? Não consegue. Mas agora se você estudasse, se você conseguisse ver de verdade o que tem lá dentro, aí você saberia que o que a indústria te apresenta é mentira. Alimentação, remédio, saúde, medicina e por aí vai. Mas tudo isso você só consegue entender quando você está dentro da palavra. Por acaso você acha que eu sou estudado, que eu fiz faculdade, alguma coisa do tipo? Isso é ilusão sua. Eu sou uma pessoa comum que nem sequer trabalha. E foi usada pelo Eterno para poder falar essas coisas. Mas quem deu esse entendimento? Não fui atrás de youtuber. Não fui ler livro do além. Não fui fazer absolutamente nada. A única coisa que eu fui fazer foi orar. E o Eterno que deu todo esse entendimento que agora é passado. Por isso que aqui também é falado que o homem sem o Eterno não sabe nada. Ele é muito burro. Como é que uma pessoa confia em algo que ela nem tá vendo? Tipo, isso chega a ser engraçado, né? Vamos usar o exemplo do ateu. O ateu fala que o eterno não existe só porque ele não consegue ver e diz a ciência que não pode comprovar. Beleza. Aí a pessoa que é ateia, como diz, né? Ela vai lá e usa um shampoo só porque tá vendo e tá escrito na embalagem, faz bem pra saúde. Só que ela não consegue ver se de fato isso daí faz bem ou não, mas nisso ela acredita. Isso porque já foi dito, né? Eles preferem muito mais a voz do homem do que a voz do eterno. Aí depois você apresenta toda a verdade usando base científica naquilo que a religião dele acredita, né? E mesmo assim não dá liga. Isso por quê? Porque essa pessoa que é ateia, ela não tá nem aí se realmente se o eterno existe ou se comprova ou não. Ateu não faz diferença. Ele não se descobriu ateu, ele sempre foi. Basicamente isso. Acredita na ciência, usa a ciência para comprovar que o eterno existe e mesmo assim não crê. Acredita que o shampoo vai fazer bem, usa a ciência para mostrar que o shampoo não faz bem e mesmo assim não faz diferença nenhuma. Isso, para ser mais sincera, porque essas pessoas são preguiçosas. Elas não são ateias, elas são preguiçosas. Porque o fato de você ter conhecimento de alguma coisa e saber que você precisa lidar com aquilo com mudanças, isso incomoda. Imagina o seguinte caso, né? Ter uma dona de casa, trintão, né? Gorda, pesando aí uns 100 quilos quase,
e simplesmente começa a passar uma propaganda na TV, né, Rosenpeak, como dizem, onde é só você tomar uma pílula mágica e você pode sentar o dia inteiro no sofá que você vai começar a perder peso do além, né? Qual que é mais fácil? Você acreditar na mentira ou você levantar e fazer uma academia? Ah, com certeza acreditar na mentira, né? Só tomar um remédio ali que diz que vai me emagrecer e eu fico aqui de boa na minha. Então é isso que você tá vendo. O fato de ter a ciência comprovando de que isso daí não vai fazer nada e que você precisa ter uma mudança para adquirir algo, aí a pessoa não quer, ela escolhe o caminho mais fácil. Eu não acredito. É muito fácil falar não acredito. Não precisa fazer nada. Então aqui você tá vendo. Foi usado o shampoo e foi usado o eterno. E o ateu? O ateu diz que não acredita, beleza. Pega o shampoo e mostra que é errado, também não acredita e continua na sua vida, porque não quer mudar, porque o mudar exige trabalho. Simples entender, né? Daqui você vê o porquê que o arrebatamento veio, porque a vida que você vivia não nada mais era do que uma simulação. Tu não passava de um NPC que era usado pelo demônio, né? Você deve ter visto muito aí anime, como dizem, né? Filmes, aonde toda a história é criada por roteiristas, né? E os roteiristas, eles criam toda a ambientação dentro das histórias, ou dos animes, ou filmes. E quer dizer o quê? O escritor que decide o que vai acontecer com o protagonista da história. O protagonista da história não era nem você, era o demônio. Pra você ver como você era figurante. E figurante sempre morre, né? Ninguém nunca lembra dos figurantes, eles estão ali só pra passar tempo. E isso era o teu caso. O demônio criou a história para ele próprio nesse mundo, usou o teu corpo porque tu era figurante, e depois ele desenvolveu a sua história dentro desse mundo do que ele queria fazer aqui. E por fim, quando ele terminou a sua jornada, ele descartou o corpo. Por isso que você vê mortes estranhas por aí, né? Não precisa ser citado nenhuma delas, né? Ou casos absurdos que tava rolando aí na mídia, que também não precisa ser citado aqui, porque isso não faz diferença, e você vai vendo. Olha como uma história se encaixa com a outra. Comida, saúde, medicina. História, protagonista, que não é protagonista, é o que? Figurante, e por aí você vai vendo. E através do que? Tudo dessa língua, né? Alguém endemoniado escreveu um livro, outra pessoa endemoniada também porque ela não era santa, leu aquele livro e deu a oportunidade de Satanás viver por cima daquela pessoa. E adivinha, né? A pessoa sabia que aquilo dali que ela tá fazendo não era ela, né? Por acaso você nunca duvidou de que um pensamento realmente era seu, né? A pessoa tava andando de boa e do nada começou um pensamento extremamente suspeito, um pensamento que até a própria pessoa repreende. Aí ela acha o quê? Aí ela acha que, ah não, esse pensamento é meu. Não, a pessoa realmente tá vendo que o pensamento não é dela. Aí você vai ver, vai entendendo, né? E tá falando, a língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade, quer dizer o quê? A língua é um fogo, o mundo de desobediência. Através da língua trouxe um monte de mentira. Shampoo, olha só a mentira aí dentro, né? Olha, ateu, olha a mentira aí dentro. A ciência, né? Olha a mentira aí dentro. Medicina, olha a mentira aí dentro. A própria comida, olha a mentira aí dentro. A ciência aí que vem falar o que é o ar, olha aí a mentira. Tudo isso através do que? Da língua. Alguém disse e todo mundo acreditou. O Eterno disse e todo mundo caiu em descrédito, né? Isso também aconteceu com Adão e Eva. O Eterno só disse uma coisa, aí deixa a pergunta. Comer comida é pecado? De modo nenhum, comer comida foi algo que o Eterno deu para a satisfação humana, que no caso chega até a ser uma necessidade, né? Fica sem comer que você morre. Aí a questão é, o Eterno ele só deu um mandamento para Adão e Eva, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O restante ele estava liberado. Ele podia comer peixe se quisesse, beber água, se quisesse comer grama podia, se quisesse comer o fruto da ciência do bem e do mal podia lá, né, porque estavam livres, e tampouco comer a árvore da vida eles podiam. E para vocês verem como que o homem era livre, a ponto dele nem sentir vontade de comer nenhuma das duas árvores. Aí o que aconteceu, né? Satanás dentro da serpente veio lá enganar Adão e Eva. Como? A serpente veio unicamente usando as palavras de quem? Do Eterno. Não foi assim que ele disse? Aí Eva lá, né, simplesmente aceitou como se não fosse nada e comeu do fruto e morreu. Aí depois Eva, endemoniada também, usou o próprio corpo dela para seduzir Adão para ele comer também do fruto. E essa história aí que falam que Eva teve filho de Satanás, isso daí é mentira, viu? Pelo amor do Eterno, né? Se você acredita numa coisa dessa, você tá muito longe da realidade. É melhor você voltar. Diga-se de passagem que foi por isso que você ficou no arrebatamento também. Então aí você vai vendo. Desde a fundação do mundo, né? Adão e Eva, até os presentes momentos, as pessoas sempre escolhem ouvir Satanás do que o Eterno. O Eterno diz A, aí só porque Satanás diz A menor, aí todo mundo obedece. Aí o Eterno fala isso aqui, aí só porque Satanás disse uma coisinha ao contrário, tá todo mundo indo lá, né? Porque você pode ver, qual é mais fácil acreditar? Na palavra que diz que o Eterno já levou sobre si todas nossas dores, doença e enfermidade? Ou você acreditar na língua inflamada que é Satanás que trouxe a medicina? Ah, toma uma vacina aí que você fica de boa. Realmente é muito mais fácil acreditar naquilo que você vê, né? Porque você tomou. Se não tivesse tomado, quem sabe? Poderia dizer que a palavra tá certa.
Por isso que está falando que a língua é como se fosse um pequeno fogo. É uma palavra, uma ideia dentro do homem. E essa ideia ela se espalha como fogo perante uma terra seca, onde não tem água para apagar. Então você está vendo como que tudo se encaixa, né? Tem que procurar a coesão entre tudo que foi falado. Por que falou de shampoo, comida e todas essas outras coisas? Porque aqui está sendo retratado sobre a língua. E o que tem a ver a língua? Que a língua, ela traz informação e através da informação gera uma ideia dentro do homem. Por exemplo, o livro de novo. Satanás trouxe o livro, alguém leu o livro e comentou sobre o livro. O livro despertou o quê? Um fogo dentro de alguém, uma curiosidade. Então quer dizer que da boca de alguém saltou um fogo dentro daquela pessoa. E esse fogo queimou o que tinha lá dentro a ponto dela, né, se queimar, morrer. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, tá vendo? E a Ruxa mesmo disse que o que contamina o homem não é o que ele come, mas o que ele fala. E quando é falado alguma coisa, também gera uma ideia. Por que você acha que Satanás vem falar na tua cabeça com pensamento? Bom, aí daqui você vai vendo toda a sua mentira, né? Toda a vida que você vivia. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Quer dizer o que é inflamada pelo inferno? É inspirada pelo inferno. A pessoa vai lá, liga futebol e começa a falar de quem? Dos jogadores. Sabe que ele tá mudando alguma coisa? Não. Ela tá com a língua inspirada no inferno. Tá falando do quê? De coisas que Satanás criou nesse mundo, que é futebol. Aí depois a pessoa inflamada, ou melhor dizendo, inspirada por Satanás, vai falar do quê? Das eleições. Como se o que ela tá falando fosse gerar alguma coisa. E além disso, fica reclamando como se o reclamar dela mudasse algo, né? A pessoa é tão inútil que não faz nada, né? Ela vai lá, abre a boca para reclamar da presidência e não faz absolutamente nada. E o máximo que ela faz é votar em outro presidente que não faz diferença nenhuma. É, realmente, você vê aí, né? A língua inflamada que reclama, planta uma ideia em si própria e se contamina, e quando ela vai executar essa ideia, ela nem consegue, né? E além disso, ela vai lá e fala para outras pessoas ouvir e também se contaminam com essa mesma ideia. Não foi à toa que apareceu o feminismo, não foi à toa que veio a Revolução Industrial, né? As pessoas viviam no campo e misteriosamente quiseram viver na cidade. Não foi à toa, né? Não foi à toa a filosofia, não foi à toa a sociologia, não foi à toa nada disso, né? A escola nem se fala, a escola é o melhor lugar assim para você aprender a ser genérico. Porque veja bem, né? A escola, ao invés de ensinar o aluno a questionar as coisas, ensina o aluno a obedecer ordens. Você acha que o aluno usa a roupa, o uniforme, por quê? Para padronizar o estilo do aluno e formatar a mente dele, para que ele seja igual aos demais. E quando ele vai e volta da escola é o quê? É um aprendizado a sempre obedecer ordens. Ai, tá dando a hora, eu preciso ir. Ai, tá dando a hora, eu preciso voltar. Então você tá vendo o padrão, a repetição que acontece nesse mundo. Aí dentro da escola ela aprende o quê? A mesma forma de contar matemática, a mesma história contada há 500 mil anos atrás, que não tem nenhuma reformula nisso, né? E ninguém sabe se realmente o que está sendo falado ali é verdade. Aprende a mesma ciência, que ninguém sabe o que significa ciência, né? Mas ciência significa sabedoria. Mas sabedoria de quê? De Satanás. E você vê toda a doutrinação que é feita dentro da escola. Você vê que existem muitas circunstâncias do porquê você ficou no arrebatamento. E se você se lembrar dos vídeos anteriores, falava que o falso profeta também é uma escola. Isso porque a escola trazia uma falsa solução para que os alunos tivessem o que fazer. Eles estavam seguindo o seu mestre, que era o quê? A escola. Os professores também, coitados, eram os que mais sofrem lá. Além de ser mal pago, é humilhado por aluno burro e simplesmente gosta e fica lá a vez de fazer alguma coisa contra. Então você tá vendo aí os professores, né? Se tem um professor aqui, olha, sinto muito, viu? Seja melhor na próxima, que no caso é dando a vida, e sai dessa vida aí que você tá, porque realmente você ir dar aluno pra um monte de criança miserável lá, onde elas não te dão nem valor no que você está fazendo, e ainda é humilhado por eles a ponto de voltar para casa com raiva, ou até ponto de professores chorar pela pressão dos alunos, realmente a pessoa tem que ser muito idólatra da escola para ter amor a isso, né? Amor ao ensino, como dizem. Então tá vendo, né? Através da língua, criou a escola. Através da língua, criou os professores. Através da língua dos professores, reformatou os alunos. Através dos alunos reformatados, viraram pais. Através dos pais, com a língua inflamada inspirada pelo Satanás, gerou seus filhos. Através dos seus filhos, foi o quê? Para a escola. Da escola, professores. Dos professores, alunos reformatados. Alunos viraram pais. Seus pais deram a língua, o poder, a palavra a seus filhos. Seus filhos, escola, professores. E vai repetindo esse processo. Então aqui você está vendo o que é o bosque, você está vendo o que é a verdade, se é que você viu ainda, né?
Você tá vendo que é repetição, né? Por acaso aquele canal do Evangelho das Estrelas lá nem sabe o que é repetição. Ele acha que repetição é o que é você fazer tais costumes durante um mês, né? A Evangelho das Estrelas realmente é uma benção aí, né? O que ele tá ensinando, para quem não sabe, é doutrina demoníaca, e caso vocês não saibam, ele também é um anjo caído. Vocês não acreditam? Espera pra ver, que mal tem nisso? Lembre-se que o que você está fazendo não é com ninguém, é com você próprio. Se você acha que você vai ficar de rebeldia e vai fazer alguma diferença, dá um arrebatamento, o rebelde ficou. E aí, valeu a pena? Com certeza não, né? E se alguém falou sim, então vai pro lago de fogo porque é o que você está merecendo, né? Pra você estar desafiando até mesmo nessa hora. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, as bestas feras ele tá falando que é os demônios. E as aves não precisa nem falar também, né? Tanto de répteis como de animais do mar se amansam e foi domada pela natureza humana. Quer dizer o quê? Todo Satanás ele precisa de um corpo nesse mundo para existir. Por isso que ele é amansado pela natureza humana. Quer dizer o quê? Que se Satanás ele tá no mundo espiritual, ele não consegue influenciar nesse mundo, não diretamente, no caso levantar um copo ali do nada. Mas ele precisa usar a natureza humana para influenciar esse mundo. É basicamente isso. Por que você acha que existe anjo caído no mundo? Não foi do nada não. Existiu um processo. Lembra dos 200 anjos que desceram na Terra? Os gigantes que nasceram? Vocês acham que o dali era o quê? Alma que nasceu corrompida? Não, que o dali era anjo caído dentro daqueles corpos. Aí aqueles corpos geraram o quê? Filhos. E os filhos fizeram o quê? Foram mais prudentes do que o povo que era do Eterno. Porque os gigantes, porque nem todos os gigantes realmente nasciam gigantescos, eles nasciam também em tamanhos normais, como humanos, eles ouviram o que Noé disse. E adivinha, eles foram também construir as suas fortalezas para suportar o quê? O dilúvio. Para você ver como que o humano sem o Eterno é ignorante e o humano que tem o Eterno é esperto. E Satanás que não tem o Eterno, ele sabe ouvir. O humano que deveria ser mais esperto que Satanás não sabe ouvir. Então aí você vai vendo, olha essa história como que ela funciona, né? O Eterno falou com Noé, Noé entendeu, porque ele tinha o Eterno. Noé foi falar com quem? Com a sua raça. E a sua raça fez o quê? Não deu ouvidos. Satanás, que não fazia parte da raça humana, ouviu. Satanás se protegeu. E a raça de Noé fez o quê? Ficou lá parada, e depois veio a água e levou a todos lá, inclusive os gigantes, porque eles não conseguiam se proteger. E a história se repete de novo. O que está acontecendo agora? Tá chegando o arrebatamento, muitas pessoas estão contando seus sonhos por aí. Satanás está fazendo o quê? Tá ouvindo. E Satanás está fazendo o quê? Está preparando as pessoas para ficar no arrebatamento. E os que deveriam estar se preparando, porque está tendo sonhos, o que eles estão fazendo? Estão parados. Então você vai vendo, né? O Eterno ele dá a solução para o homem, mas é Satanás que aproveita o que o homem recebeu do Eterno. É uma coisa muito louca, né? E por isso que todos aqui foram amansados pela natureza humana. Tanto Satanás como o próprio homem precisa da carne. E Satanás fazer o quê? Vai usar a carne que está sendo ocupada e vai desocupar uma carne para ele usar. Simples. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Por que ele está falando que o homem não pode domar a sua própria língua? Realmente o homem não pode. Isso porque, veja bem, se você está falando palavras de bênção, quem está falando por você seria quem? O Eterno. Mas se você está falando palavras de maldição, quem está falando por você? Satanás. Então aqui você entende que a sua palavra ela não pode ser domada por você próprio. Você não fala por você, você sempre fala inspirado por alguém. Ou você fala a palavra do Eterno para sua salvação, que é o Eterno falando por você, então significa que o Eterno domou a sua língua. Ou você fala inspirado por Satanás, que significa que Satanás dominou a sua língua. Por exemplo, uma pessoa que xinga. Gente, qual é a dificuldade de parar de xingar? Mas a pessoa toda hora vai lá e solta um palavrão. Isso porque quem controla a boca dela não é ela, mas é um demônio. Então se o demônio quiser xingar, ela xinga. E acabou. E isso também é um corpo. Como é que a pessoa ela tem dificuldade para largar um vício? A questão não era só parar de fazer? Mas isso porque o corpo não é dela, é de Satanás. Satanás está lá dentro. Por isso que Satanás, quando ele quer usar alguma coisa, ele vai lá e usa. E acabou. Fim de papo. Não há segredo nenhum. Lembra que já foi falado aqui? Como que a pessoa ela vai entender uma coisa dessa quando ela não lê as escrituras? Por isso o que é falado nesse canal parece ser um absurdo. Mas conforme você vai lendo as escrituras, ainda mais que quem ficou no arrebatamento vai ter que ler, vai ver toda a similaridade que é falado aqui. Isso não é um assunto novo. É coisa extremamente velha. Tudo que é falado aqui já foi falado há 2 milhões de anos atrás. Desde o princípio de Adão e Eva está sendo falado as mesmas coisas que são ditas aqui. Quando Salomão disse que não há nada novo debaixo do céu,
É porque o que está acontecendo aqui já aconteceu no passado, não referente com o arrebatamento, mas as mesmas palavras que o Eterno usou nesse presente tempo que nós estamos, ele também usou lá no passado. E por que nós estamos lendo as Escrituras? Porque através das Escrituras é referido as mesmas coisas que falaram há trocentos milhões de anos atrás para cá. Não que realmente existe isso daí, né, de bilhões de anos, mas que a Terra ela foi criada em 1000 anos aí, né, em milênios, e simplesmente os milênios está acabando. Com ela bendizemos ao Eterno Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança do Eterno. Então tá vendo, com a língua que é domada pelo Eterno, nós bendizemos a palavra do Eterno não só com palavras, mas também com obras. Mas se a pessoa ela não está sendo governada pelo Eterno, então significa que as palavras dela será com maldição. E tudo aquilo que ela faz, ela vai amaldiçoar a semelhança do Eterno nesse mundo, que é o homem. O Eterno fez a imagem dele aqui nesse mundo. Aí vai lá uma pessoa totalmente equivocada e xinga o teu próximo. Tá xingando o Eterno sem ela perceber. Ou ela xinga a si próprio. Tá xingando o Eterno também sem perceber. Então aí você vai vendo, né? E de uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Quer dizer o quê? Que da sua boca não pode sair dois entendimentos. Que da sua boca não pode sair dois espíritos. Isso quer dizer o quê? Um espírito fala a palavra e o outro espírito fala a maldição. Espírito significa entendimento. Isso quer dizer o quê? Na sua boca você está falando palavras de bênção. Vou dar vida, vou isso, aquilo. Na sua mente começa a falar palavras contrárias com o que a sua boca está dizendo. Tem dois entendimentos aí dentro, você precisa aniquilar. Você está orando ao Eterno que você só vai sair quando Ele quiser. Na sua mente está falando que você já está pronto. Tem dois entendimentos aí, você precisa eliminar o entendimento de Satanás. E por aí vai, isso daí é como se fosse uma receita de bolo. Agora basta você seguir para fazer o bolo. Só que quem vai te dar o entendimento mais profundo de como aperfeiçoar essa massa é o Eterno. Por exemplo, uma pessoa que ela é confeiteira, né? Ela trabalha com isso. Ela já fez tantas massas de bolo que ela necessariamente já não precisa mais do livro de receita. Mas o que acontece? Ela já tem o conhecimento de como ela quer fazer uma massa. Então tudo aquilo que ela tem de experiência, ela adiciona em como formar essa massa do jeito que ela precisa. Às vezes ela quer uma massa, tipo um pão de ló, só que ela quer que esse pão de ló tenha uma casca dura, tipo crocante no caso. Só que ela não vai pesquisar na internet aí como fazer uma receita aqui de pão de ló de casca crocante. Não, de tanto ela praticar essa receita, de tanto ela cozinhar, ela já sabe a base de como construir essa ideia dela. Pão de ló com casca crocante, ou pão de ló bem macio, e por aí vai. Não é minha vocação ser padeiro, né? Mas enfim, aqui você está entendendo que através da pessoa seguir a receita, de tanto ela praticar aquela receita, ela consegue inovar. Isso quer dizer o quê? De tanto vocês ouvirem o que a palavra está falando, vai chegar uma hora que o Eterno vai ensinar vocês a inovar. Há coisas que não serão ditas nesse canal para que vocês próprios se aprofundem no assunto, para que o Eterno gere algo em vocês. Porque se falasse tudo aqui dentro, o que vocês precisariam fazer além de ouvir? Nada. Então vocês também precisam ter a obra de vocês. Porque o fato é, se está reclamando da dor, tem que entender que se você se tornar espiritual, você não vai sentir. Então você vai reclamar do que agora? Ah, eu não queria passar pela dor. Você nem vai sentir. O outro ponto é o óculos. Só isso. Se você entender como é que funciona o jogo, né, o Eterno deu o entendimento, acabou. O que você tem para reclamar agora? De fato, a parte mais difícil de Arusha foi passar pela tortura lá, porque realmente não tinha como ele não sentir como vocês não vão sentir. Isso porque vocês têm muito mais do que o Yahushua tinha. Mas como é que fica, né, quando a pessoa ela não se torna espiritual? Difícil. E por que Yahushua sentia dor, né? Por causa que, querendo ou não, esse mundo ainda participava de Satanás, estava no controle dele. Então não dava pra o Eterno vir desligar a dor ali de Yahushua, ele estava aqui nesse mundo ainda. Mas agora, como o mundo foi comprado pelo Eterno, então ele pode desconectar esse cabo se ele quiser. Mas isso se você se tornar espiritual, como se fosse um bônus, né? Podemos dizer assim. Tipo um jogo, né? Você vai upando aí até desbloquear novas coisas. Calma aí. Porventura, deita alguma fonte de uma mesma manancial de água doce e água amargosa? A fonte ele está querendo dizer as palavras, né? Quando você abre a boca e fala alguma coisa, se torna uma fonte. Por exemplo, o que está sendo falado nesse canal aqui é uma fonte. O que está sendo falado aqui está caindo em vocês como forma de alimento, como forma de água. Isso porque o teu espírito que está bebendo, ou melhor dizendo, a tua alma está bebendo o conteúdo que é gerado nesse canal. Aqui é uma fonte de água doce. Mas se por acaso, do nada, esse canal começasse a falar coisas aleatórias que não tem a ver com a salvação, aí seria uma fonte de água amargosa, que isso na verdade estaria te envenenando, não te salvando. Então aquilo que você fala se torna uma fonte, que está falando direto, né? Então tá jorrando direto aquelas palavras. E aí ele tá falando, porventura deita alguma fonte de uma mesma manancial, água doce ou água amargosa? Quer dizer o quê? Da sua boca só tem que sair bênção.
ou da sua boca só pode sair maldição. Não dá pra ficar misturando. Não é como dizem, né? Os crentes de esquina que ficam em cima do muro lá. Não é do Eterno e ao mesmo tempo não é de Satanás. Tá bem no meio. Diz ele que tá no meio, né? Tá rente. Só que aí vai ver tá mais pro lado de Satanás do que pro lado do Eterno, né? Que pelo menos se estivesse pro lado do Eterno era só tropeçar e cair pro lado dele. Mas como tá tão do lado de Satanás que nem precisa tropeçar, né? Já tá lá dentro. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. É uma boa pergunta. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então aqui você está vendo, né, que o Eterno ele não faz confusão. O Eterno fez uma macieira para dar maçã. O Eterno deu uma vinheteira para dar vinho, que quer dizer vinho, quer dizer uva. E o Eterno fez uma maçã e o Eterno fez uma árvore de pera para dar pera. Ele não fez outra coisa além disso. Ele está querendo dizer o quê? Que fez o homem só para falar palavras doces, para soltar palavras do Eterno. Mas o que aconteceu? Satanás veio corromper. E, mesmo assim, persiste. Aquilo que o Eterno fez, procede. Se o Eterno ele fez o homem só para falar palavras doces, ele vai falar. Mas agora, se o homem está usando Satanás, então ele vai falar só palavras amargosas. Não há segredo nenhum nisso. Aqui é tudo bem explicado e tudo bem entendido. Ou você fala a palavra do Eterno e só a palavra do Eterno, ou você fala a palavra do mundo e só a palavra do mundo. E não precisa mais de segredo nenhum. Não é porque você vai na congregação que significa alguma coisa. Não é porque você faz parte de uma catedral que já fez alguma diferença. Não é nem porque você está batendo perna na rua que realmente simboliza alguma coisa para o Eterno. O que faz diferença perante o Eterno é quando você obedece aquilo que ele te pede. Porque se você não está obedecendo, o que você está fazendo? Satanás também não obedece o que o Eterno manda. Você está sendo melhor que Satanás como? Você está sendo igual a ele. Não tem diferença nenhuma. Você ainda continua com a ciência do bem e do mal. Então você precisa arrancar ela. Precisa tirar de você essa fonte amargosa. Quem dentre vós é sábio e entendido? Eu estou fazendo uma pergunta. Quem de vocês tenha entendido o que foi dito? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então ele está falando o quê? Aquele que tem entendido, mostre com obras. É bom, né? Se você entendeu tudo o que foi falado nesse canal, mostre essa sua sabedoria com mansidão através de suas obras, através da paciência. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Então ele está falando o quê? Mas se tendes amarga inveja, quer dizer o quê? Mas se tendes amarga desobediência e sentimento de confusão em vosso entendimento, não vos glorieis, não tem glória nenhuma nisso, nem mintais contra a verdade. Quer dizer o quê? A pessoa é desobediente sim e quer vir falar a verdade, quer vir falar a palavra. Aí quando ela é corrigida usando a palavra, que é a verdade, aí ela não gosta. E além disso, ela tem sentimento faccioso. Quer dizer o quê? Pensamento de confusão. Vez de ela trazer a verdade, ela está trazendo a confusão, está deixando a pessoa confusa. É como acontece no povo que é adventista, né? Os caras amam ler as escrituras pulando, os caras realmente é espírito de rã puro. Não faz nem sentido. Quem que lê um livro pulando? Bom, eles pulam, né? Se bem que não é só eles, né? Mas é todas essas congregações que partem do mesmo espírito. A pessoa lê o negócio pulando, vai entender o que disso? Realmente é um fato assim bem curioso. E o que acontece? Só porque a fulana lá disse que o arrebatamento seria tal dia e não foi, aí depois ela foi lá e disse que arrebatamento não existe, e todo mundo aceitou, né? Isso porque, como já foi dito, né? Escolhem mais a voz de Satanás do que a voz do Eterno. E simplesmente fica usando versículos soltos de Coríntios, Tessalonicenses e por aí vai, para falar que o arrebatamento é o mesmo dia do Senhor. Gente, essas pessoas assim, não dá para entender o que está acontecendo. Eu não sei nem se elas são humanas mais. É uma coisa assim que é de se duvidar muito. Porque a pessoa vai ler o livro de Mateus, tá falando na cara que existe arrebatamento. Como é que você não tá enxergando isso? Aí você vai ler o livro de Lucas, tá falando a mesma coisa. Como que você não tá enxergando isso? Aí depois você vai ver Coríntios, que é o que eles usam lá, né? Eis que vos digo um mistério. Gente, o Paulo tá falando como se ele já estivesse lá em cima. Quer dizer que ele morreu, ele foi levado já. Aí você vai ler o livro de Mateus, ele tá falando que ele mandou os seus anjos buscar os que estavam nos ares, no céu. Não tava falando que ia buscar quem tava na terra. Mas por que ninguém enxerga isso? É uma curiosidade muito grande, assim, que eu espero que o Eterno nunca venha me responder, porque, Senhor, misericórdia desse povo. Aí você vai ler Apocalipse, que é a pior parte, né? Porque a pessoa ela nem sequer lê Apocalipse, né? E simplesmente vai empurrando com a barriga mesmo e tô certo e eu não quero saber se você tá certo ou não. Aí lá tá escrito que aqueles que verem Yahushua vindo nas nuvens vão chorar perante ele. Não tá falando e vão chorar de alegria, tá falando que vão chorar de arrependimento. Porque vão ver a morte chegando. Quer dizer o quê? Vai ver Yahushua vindo na nuvem para condenar quem ficou.
Aí você vai ler o livro de Joel, Sofonias e os outros profetas restantes, tá todo mundo falando que o dia do Senhor é um dia de trevas, não de bênção. Mas por que que não enxergam isso? Aqui tem uma resposta simples. Porque leem pulando, e quando leem pulando, leem sempre os mesmos versículos. É muito simples, né? Ou eles leem o Velho Testamento, Salmos, só Salmos, né? Salmos 91 principalmente, é o melhor de todos, diga-se de passagem. Salmos 91 é aquela coisa, né? A pessoa não obedece, que é a proteção do Eterno. E nem vai ter. Muito bom isso daí, inclusive. Ou vai ler Isaías. A pessoa nem entende o Novo Testamento e quer ler Isaías, né? A pessoa é gênio, como dizem, né? Ou se não, vai lá ler Moisés, né? Vai ler Elias, vai ler Sansão, vai ler Gênesis, né? Livros assim, tipo, bem facinhos que não precisa nem ter entendimento para entender. Tipo, o negócio já tá mastigado. Aí quando vem pra Yahushua, simplesmente só vai ler a parte onde e o Eterno amou o mundo inteiro e por isso deu seu filho. E acabou. O resto das escrituras, geral, ignora. Ou se não vai ler Romanos 4 isolado lá, né? Não precisa fazer nada que você vai ser salvo. Não, não se preocupa, não se preocupa. O pai tá vindo, relaxa. Ele vai vir te buscar, viu? Não lê as escrituras, não precisa obedecer, não precisa fazer nada. Fica aí no teu pecado que mesmo assim você vai ser salvo, tá? Missionário aqui falando com vocês, tá? Da igreja adventista. Aí, irmãos, pode vir aqui na minha congregação que eu vou dar todo o entendimento necessário para vocês ir pro Lago de Fogo, viu? Pode vir, não tem medo, não tem medo. Cai pra cima. Só falta eles falar isso, né? E é capaz que o povo ainda vai. Gente, é uma coisa assim que se realmente as pessoas lessem as escrituras, tipo, eu falo ler de verdade, eu não falo assim, hoje eu vou ler 3 versículos de Tiago, amanhã eu leio mais 3, amanhã eu vou ler mais 3. Aí depois vem, nossa, hoje eu li 7 capítulos de Salmos. Aí no outro dia, depois de um mês inteiro, né? A pessoa, ao invés de ler todos os dias, ela pega um capítulo aqui para ler por semana. Como é que a pessoa ela vai se lembrar do que ela acabou de ler? E isso também não é só dentro dessas congregações dos adventistas. Os Mormons é uma seita aí, caso você não saiba. Recomendo você sair se você está participando. E se por acaso você acha que eu estou blasfemando contra a sua congregação, você que está blasfemando aqui, porque o que está sendo falado aqui nesse canal? É as escrituras. Se você não gosta das escrituras, então você gosta da religião. Então realmente é uma blasfêmia para a sua religião. Mas agora você está falando das escrituras, você que está blasfemando aqui. Porque pensa, a pessoa ela vai para a congregação para quê? Era para ler as escrituras e ser salva. Mas ela tá indo lá para quê? Para bater boca com os outros, né? Rodar a bolsa ali e já era. Porque a pessoa ela não consegue fazer uma diferenciação, né? Ela não consegue desassociar uma coisa. Ela simplesmente acha que ir para a congregação é ir para o eterno. E quando fala mal da congregação, é estar falando mal do eterno. Só que quando a pessoa ela fala usando as escrituras, o que acontece que a pessoa ela não entende? Não é porque você está na congregação que o eterno está aí. O que está sendo falado das escrituras é das escrituras. O que é falado da congregação é dentro da congregação. É duas coisas diferentes. Mas a pessoa insiste de falar coisas aí que ela nem sequer sabe. Então você vê os Mormons, Adventista, Testemunho de Jeová são os piores, que olha, eu não sei nem o que esses caras estão fazendo aí, eles estão usando o nome de um demônio, né? É testemunho de demônio, beleza. Aí entra os católicos que já estão condenados por natureza, né? Os caras é tão inocente, né, pra não usar outra palavra, que simplesmente pega uma criança sem pecado nenhum e vai lá batizar, né? Inclusive tem até casos de criança que morreu afogado, mas corta, ninguém pode saber isso, a gente não tá falando mal de ninguém, tá? Relaxa. Aí depois entra os cristãos aí, né? Igreja renovada, como dizem, né? Assembleia de não sei o que. Aquela igreja tem aquela bandeira do arco-íris lá, né? Aí tem outras por aí que eu não preciso citar tantos nomes porque não faz diferença. Aí você vai em uma, igualzinho. Vai em outra, nossa, é a irmã daquela. Vai na outra, gente, igual. Aí você vai na outra, nossa, parece diferente. Ah, não, é igual, relaxa. Aí você vai na outra, nossa, estão adorando estátua, igual. Então você vê aqui Adventista, igual. Mormon, parecidíssimo. Jeová, igualzíssimo. Aí vai ver igreja judaica, nossa, idêntico. Tem nenhuma diferença. Aí você vai nos cristãos, gente, é a mesma coisa. Vai nos católicos, ó, é diferente, eles adoram estátua, mas é igual. Aí você vai lá onde o povo mexe com bruxaria da pesada. Nossa, parece uma congregação aqui dentro, igualzinho, né? Mexem com as mesmas coisas, só usam palavras diferentes. Aí vai em centro de macumba, nossa, parece uma congregação. Falam as mesmas coisas, só fazem coisas diferentes. Tem até Bíblia lá dentro. Aí você vai no povo que mexe com Buda. Nossa, o cara realmente parece estar falando das escrituras aqui. Ele tirou coisas de lá. Aí você vai no povo lá que nem lembro o nome deles, chega até esquecidamente, que trouxe aquele falso profeta lá, Maomé. Nossa, igualzinho, cara. Deve ser tudo no mesmo lugar, né? Aí você vai lá onde fica a Coreia, aquela igreja lá do Deus Todo-Poderoso comunista. Nossa, igualzinho, não fez nenhuma diferença. Aí você vai lá no povo Inca. Nossa, é a mesma igreja, gente, é a mesma. Aí você vai lá no povo que adora vaca. Nossa, igual, cara.
Será que todos eles obedecem à mesma religião e não sabem? Tipo, é uma coisa assim que as pessoas deveriam se questionar mais, né? Aí você vai ver yoga. Nossa, igual, cara, não fez nenhuma diferença também. Eles fazem a mesma coisa, só que com gestos diferentes. Aí você vai ver aqueles monges lá. Nossa, igualzinho também, só muda que eles não lêem a Bíblia. Igual, igual. Fazem as mesmas coisas, estão no mesmo caminho, só tem costumes e gestos diferentes. Por isso que João já fala, né? Eis que o mundo já debaixo da mão do maligno, né? O mundo jaz no maligno. Quer dizer o quê? Todas as congregações têm o mesmo costume. E se você acha, e se você ouviu até aqui, né, para ser mais sincero, e você acha que é brincadeira, ouve cada congregação que cada pastor, como dizem, está falando. Você vai ver que eles leem do mesmo jeito, falam as mesmas coisas, dão as mesmas interpretações iguaizinhas umas às outras, não é exatamente com as mesmas palavras, mas tem o mesmo espírito, e é tudo parecido. Tudo lê pulando, tudo fala que o homem não consegue parar de pecar, tudo aí pede dízimo, e se não pede dízimo é pix, e se não é pix é vem pra minha congregação só pra ter fama, e se não é isso é outra parada sinistra aí. Todos eles vão falar que é só a congregação que salva, todos eles vão te chamar para a mesma congregação, sendo que são portas diferentes. Então aqui você vai vendo como que tudo é parecido, como não tem nada diferente, tá aí a repetição aí para quem não sabe. Realmente o mundo se repete e as pessoas, se não quebrasse esse ciclo vicioso, continuaria. Mas não se preocupa, o pai tá chegando, ele vai te salvar sim, confia, confia. Salvou tanto que você tá até aqui ouvindo chorando, né, ó. Só espera, para vocês verem o nível que vocês estão. E não se preocupa, ainda tem a mãe natureza também, nossa, igual. Para quem ama aí, né? Tem aquele Xalauasca, acho que esse é o nome, nem sei. Igualzinho também, ele só muda que ele tá tomando um chá benzido lá pra ver Satanás, né? A mesma coisa que uma pessoa que tem olhos espirituais abertos faz quando vai nessas centros de macumba. É, você tá vendo aí, pessoas que usam LSD também tá fazendo igualzinho, né? Pessoa que usa maconha tá lá também no mesmo estilo. Olha como todo mundo tá dentro da mesma religião e nem consegue ver. Tá vendo, gente? Olha, isso daqui é algo assim de tirar a pessoa do sério, né? Pelo menos a pessoa que entende a verdade, né? É uma coisa assim de você ficar, gente, que indignação. Imagine a Roshua tendo que ver um monte de gente louca lá, né, na frente dele, um monte de gente idólatra e burra, indo lá contender com a salvação. Tipo, eu imagino, não sei nem o que falar, mas direito, tô até perdendo a concentração. Eu fico imaginando Yahushua lá na frente daqueles fariseus da época, dos seus discípulos e aquele povo quase pagão ali. Ele vendo tudo aquilo lá com a maior cara de indignação porque ele tava falando o máximo e aquelas pessoas continuavam sendo burras. Chega até ele teve que sair da cidade porque, em outras palavras, era quase a ponto dele tacar fogo ali. E olha que quando der o arrebatamento ele vai vir com ira nessa terra pra aniquilar quem ficou, pra você ver, né? Gente, realmente a salvação do humano assim é um fiapinho de cabelo. Uma vez o Espírito Santo falou pra nós eu falo assim quem mora nessa casa, né? E outras pessoas que de vez em quando participam. Mas enfim, ele falou que a nossa salvação é como andar em cima de um fio de cabelo. Sabe, um fio de cabelo, esse frágil mesmo que você arranca só puxando. Pra vocês verem o nível que é. Significa o quê? Se você andar pra direita, cai. Se você andar pra esquerda, cai. E se você andar reto, mas estiver cheio de pecado, o fio estoura e você cai. Então aí você tá vendo como que é a salvação do homem. Dá pra dizer que não era pra existir salvação pro homem. Mas de algum jeito o Eterno é incrível e ele conseguiu. Realmente ele é o cara. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Então tá vendo aqui que a única sabedoria que é passada pra vocês é a que vem desse canal. O restante é terreno, animal e diabólica. Adventista não fez nada, católico não fez nada, cristão não fez nada, Assembleia Renovada não fez nada, ser dizimista não fez nada. Se as congregações, você acha que escapou a congregação aí que fica falando sobre que fica buscando prosperidade e escapar, essas daí você nem precisa falar nada, né? Você sabe que tá errado. É a mesma coisa. Sabe o que tá faltando mesmo? É a congregação do adivinha, né? Tá faltando só isso. Onde eles vão vir com o espírito lá pra ficar falando da vida dos outros, né? Sabe o que tá faltando de verdade? Nossa, as velhas iam adorar. Congregação da fofoca. Nossa, ia dar muito certo. Imagina lá se o homem do púlpito vai só pra fofocar da vida dos outros. Nossa, a pessoa que tá ouvindo esse áudio antes do arrebatamento e quiser ganhar dinheiro fácil, cria uma congregação dessa que você vai adquirir muita gente trouxa lá dentro. Confia. É só criar a congregação da fofoca que um monte de gente vai lá. Vai virar piada? Vai. Mas o povo vai ir pela piada. E depois vai virar parte e vai virar um clube social, basicamente isso. Pode criar, confia. O problema é que você vai pagar as contas depois, então melhor não ir não, né? Mas tranquilo, tranquilo. Ninguém tá falando nada aqui demais, é algo assim fácil de aceitar, né? Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação.
e toda a obra perversa, que não precisa ser explicado, né, gente? Vocês já entenderam tudo, a palavra anterior dita já entende tudo, né? É como se o Eterno ele resumiu tudo ali naquela super conversa. Não é necessário falar mais, né? Acho que vocês já estão saturados de tanto entendimento que foi passado sobre como esse lugar tá errado, como a vida de vocês era mentira. Realmente o filme Matrix estava mostrando a verdade, vocês viviam dentro de uma bolha, a bolha estourou, né? Olha aí o Neo despertando. Só que a diferença era que o Neo ele não foi ajudar a humanidade, não. Ele foi simplesmente ajudar a Matrix, né? Eles estavam despertos numa outra realidade falsa. Agora você tem que despertar para a realidade verdadeira, né? Porque Zion não era real, Zion também participava de uma mesma simulação. Isso porque os algoritmos daquela máquina, o Deus Máquina, né, o Deus Ex Machina, ele sabia que humanos tinham a tendência de despertar para uma vida pior. Então o que ele fez? Ele criou uma simulação dentro da simulação para que as pessoas despertassem para uma vida pior. Só isso. E depois a máquina foi lá criar guerra com eles, porque a máquina sabia que o estresse humano gerava o que? Eletricidade, era o que eles queriam. Fim de papo, acabou aí Zion, né? Acabou aí Matrix, né? Não precisamos das próximas temporadas, porque está vendo que é tudo falso, então sai da Matrix, simples. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aqui não precisa explicar nada, né? Por mais que parecia que estava sendo irônico, ali era pura verdade. Mas acho que era assim o único jeito de vocês entender o porquê, né? Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então tá vendo que o fruto é exercitado para aqueles que exercitam a paz. Quer dizer o quê? O fruto de paz é exercitado com aqueles que exercitam a obediência. Acabou, né? Espero que esse áudio aí, né, esse vídeo venha ajudar todos aí a ser salvo, porque, em outras palavras, isso daqui não é uma tarefa fácil. Não pensem vocês que é simplesmente só abrir a boca aqui e já era, né? Meio que todas essas palavras, antes de ser faladas, elas são meticulosamente arquitetadas pelo Eterno. Significa que muitas dessas palavras que foi dita aqui necessariamente nem é para você que está ouvindo, mas é para outras pessoas que não estavam na mesma condição que você encontrava. Então, realmente, essas palavras foi duro com elas, não com você, porque, de fato, você nem sequer participava de uma congregação e tá tomando uma bronca dessa. Mas aí você só esqueceu do ponto que não existe só você no mundo e que existia pessoas que também estavam sendo enganadas dentro da congregação e que simplesmente trocou de congregação para outra, mas continuava enganado do mesmo jeito e era ateu também, né? Porque qual era o fato? A pessoa ela sabia que a congregação estava errada e foi para outra. Viu que essa estava errada e foi para outra. E o fato seria o quê? Bom, vou ler as escrituras em casa e esperar no eterno. Só que aí disso ia rolar o quê? Bom, se eu ler as escrituras em casa, eu vou saber os meus erros, aí eu vou ter que trabalhar para mudar. Então eu vou continuar aqui no engano como se eu não soubesse nada e já era, o eterno vai entender. E por aí vai. Então agora não é mais, né, chá com bolacha, quer dizer o quê? Aqui não é mais palhaçada, né, que é verdade, aqui é vida real. Aqui não é filme, onde é escrito por roteiros, né? Onde todo mundo se dá bem no final das contas. Não, aqui é ou você obedece ou você morre e vai para um lago de fogo, ou você aceita essas palavras ou você desce. Realmente é essa, é que nem uma barata, né? A barata tava andando por ali porque tava caçando comida. Você viu ele tá com um chinelo. Você deu a opção da barata poder ir embora? Não, você simplesmente foi lá e pisoteou ela e acabou. Aqui é igualmente, você também é uma barata e o Eterno tá te dando a opção de você sair antes que ele taque inseticida em você. Não que necessariamente seja o Eterno, né? Mas que os demônios venham te atacar aí e você morrer, né? Então aí você vai vendo, né? Se fosse você abrir as suas asas e voava, né? Saía daí antes que tomasse uma chinelada, e a chinelada significa morte, e já era.